Salve galera que está ansiosa pela segunda fase da Série C 2020, os quadrangulares vão começar. E para você que está igual a Nazaré Tedesco, fazendo as contas, tentando ali achar os cálculos, não te preocupa que o Toró Tático está aqui para ajudar na tua vida. A gente fez uma pesquisa sobre a história da Série C, que antes tinha muitos quadrangulares, nem todos para o acesso, mas alguns também. Então a gente juntou todos os quadrangulares da história da Série C, os quadrangulares com as mesmas regras desses, né? 6 jogos e cada vitória vale 3 pontos. Pode parecer estranho, mas teve uma época em que algumas vitórias valiam menos de 3 pontos no futebol brasileiro. Então, a gente pegou os quadrangulares da história da Série C com as mesmas regras do quadrangular de 2020 e fizemos alguns gráficos para te mostrar quantos pontos o teu time precisa para subir para a Série B. Então, se fores novo aqui, já deixa o like, clica aí na curtida que eu tenho certeza que tu vais gostar desse vídeo e comenta aí, qual é teu time? Ele vai subir? Se sim, vai terminar em que posição esse quadrangular? Lembrando que só o primeiro colocado vai para a final, não tem semifinal este ano, os 2 primeiros de cada grupo sobem para a Série B. Então, vamos lá para os gráficos. Calma, não te assusta, esse gráfico aí é meio grande, mas a gente já explica. Primeiro de tudo, a gente pegou o número de vezes que um time atingiu a determinada pontuação e terminou em certa posição. Por exemplo, o quarto colocado é o vermelho, o terceiro colocado é o laranja, o segundo colocado é o verde claro e o primeiro colocado é o verde escuro. E já de cara tu pode perceber, ninguém nunca terminou em segundo com menos de 6 pontos. Então, 5 pontos para trás, o teu time está eliminado. Inclusive, alguns times terminaram com menos de 1 ponto na história aí da Série C, mas a gente não incluiu no gráfico. Agora chega uma parte ali um pouco perigosa. 6, 7 e 8 pontos. Times que atingiram essas pontuações conseguiram se classificar algumas vezes, mas é mais fácil o teu time ser eliminado se não chegar nem a 9 pontos. Ou seja, com 6 pontos, 3 times já conseguiram se classificar. Com 7, 6 times já conseguiram se classificar. E com 8, 21 times conseguiram se classificar. Mas, comparando com os times que não se classificaram com essas pontuações, os times que passaram ali em segundo lugar têm um número muito menor. Então, se fizer menos de 9 pontos, a tendência maior é que teu time não se classifique. E agora chegou na parte que todo mundo quer saber. 9 pontos, dá para subir? Seriam mais ou menos 3 vitórias em casa, ou 3 vitórias como mandante. Sim, aqui a situação começa a inverter. Muito mais times terminaram pelo menos em segundo lugar, mas também em primeiro, quando fizeram 9 pontos. Aqui a gente já percebe que 45 times terminaram em segundo e 12 em primeiro. Mas também, repare ali em cima, 13 equipes já ficaram de fora com 9 pontos. Ou seja, é possível também ser eliminado. Ainda não é uma margem segura ter 9 pontos. Ainda não é a margem ideal, ou seja, o mínimo para ter uma classificação tranquila é fazer 9 pontos, mas o ideal é fazer mais do que 9 pontos. E aí, teu time vai fazer mais do que 9? Já comenta aí embaixo e já deixa o like também. E agora nós chegamos no número mágico. Sabe os 27 pontos que tanto se falou na primeira fase, que o time precisava de no mínimo 27 pontos para se classificar, mas que seria necessário um pouquinho mais? Então, eu penso que 10 pontos do quadrangular é o mesmo que os 27 pontos da primeira fase. Porque com 10 pontos no quadrangular, a maioria dos times conseguiu se classificar. Até mesmo vários conseguiram a liderança. Mas repara ali que 50 times terminaram em segundo colocado de 80 que terminaram com 10 pontos no nosso banco de dados. Ou seja, com 10 pontos, a chance do teu time se classificar beira ali os 90%. Tá vendo ali os 9 que terminaram em terceiro, os laranjinhas ali em cima? Então, são muito parecidos
com o único time que terminou com 11 pontos e não se classificou. Esses 10 times, os 9 que terminaram com 10 pontos em terceiro lugar e o coitado que terminou com 11 pontos em terceiro lugar, eles tiveram, podemos dizer, o azar, entre aspas, de cair com um super lanterna em seu grupo, porque nos grupos dessas 10 equipes sempre teve um time muito ruim que não passou nem de 4 pontos. Inclusive, o time ali que terminou com 11 pontos e não passou de fase é o América do Rio de Janeiro. Em seu grupo, uma equipe terminou com 4 pontos e ele não conseguiu passar ali, não conseguiu entrar porque os outros times pontuaram mais. Ou seja, aqui a exceção começa a confirmar a regra. Enquanto que com 10 pontos a chance ali é de 90% de classificação, com 11 é praticamente 100%. Com 11, só se tiver uma equipe muito ruim mesmo, o teu time pode não conseguir se classificar com 11 pontos. Inclusive, várias vezes o líder terminou com 11 pontos. Então, dá até ali para ter uma margem de ser finalista da Série C com 11 pontos, que seriam 3 vitórias e 2 empates. A partir de agora é o número com 100%, é o número com 100% só se acontecer alguma coisa muito atípica. 12 pontos, o teu time está na Série B. 12 pontos, 100% de certeza que teu time está na Série B. Ou seja, 3 vitórias em casa, mais uma vitória fora, ou até mesmo 3 empates, mas dá até para se garantir antecipadamente. Então, com 12 pontos, o teu time está na Série B. Anota aí, esse é o número com 100% de certeza. E aí, 13, 14, 15, 16 é mais até para ser finalista de fato. Times que fazem mais de 12 pontos, por exemplo, na maioria das vezes são os primeiros colocados de seu grupo. Então, com 12, 4 vitórias, teu time está na Série B. Então, recapitulando aqui, 9 pontos. Dá para se classificar, talvez até um pouquinho menos, mas com muita sorte. 10 pontos é o número ideal para conseguir essa classificação, assim como 11 pontos, e aí só não se classifica se der muito azar, e 12 pontos é 100% de certeza. E agora vou mostrar mais uns gráficos para complementar esses dados. Aqui alguns gráficos mostrando as vezes que times com determinadas pontuações ficaram em cada posição nos quadrangulares da Série C. Apenas 7% das vezes times com 6 pontos ficaram em segundo. Apenas 7% das vezes também times com 7 pontos ficaram em segundo. Aqui começa a melhorar um pouquinho. Quase 37% das vezes times com 8 pontos conseguiram ali uma classificação. Aqui, agora, com 9 pontos, mais de 80% das vezes as equipes conseguiram se classificar. Então já dá para ver que é bem possível. E aqui, com 10 pontos, a gente vê ali que a margem se mantém, até mesmo quase 90% das vezes os times conseguiram a classificação. Com 11 pontos, quase 100%, teve aquele coitado ali que não conseguiu a classificação, o resto ali só em segundo e primeiro. 12 pontos, classificação certa para todas as equipes, 13 pontos também e 14 pontos para frente é garantia de primeiro lugar. E para encerrar, aqui um gráfico mais completo mostrando a porcentagem de vezes que o primeiro ou segundo colocado atingiu determinada pontuação em quadrangulares da Série C. Aqui a gente já percebe que de 10 pontos para frente é a imensa maioria. 9 pontos, muitos times conseguiram a classificação. Menos de 9 pontos, muito difícil. Ou seja, o número mágico é realmente fazer pelo menos 10 e mais de 10, o teu time está na segunda divisão do ano que vem. E aí, curtiram esse vídeo? Não esquece de deixar o like, comentar ali qual a sua equipe e qual posição vocês acham que ele vai terminar. Vai conseguir esse acesso? Manda aí. Se fores novo aqui, te inscreve aí no canal que tem muito conteúdo sobre a Série C. E você, quer apoiar o Toro Tático? A gente está lançando aí um grupo de apoiadores. Nós já lançamos aí uma revista totalmente de graça para você. A partir de janeiro, essa revista vai ser disponibilizada exclusivamente
para os nossos apoiadores do plano sócio torcedor do Toro Tático, apenas R$10 por mês, vocês já vão ter acesso às novas revistas. Com R$5 vocês podem nos ajudar bastante e ter acesso a um grupo do Telegram, além de um grupo do Facebook. E com R$2 vocês também podem nos ajudar e têm acesso ao grupo exclusivo do Facebook. Os links do PicPay e do Apoia-se estão aí na descrição. Valeu!